Descomplicando a economia. Então, essa semana tem assunto, hein? Complicada a semana. Difícil trazer o assunto para a economia, para questões do dia a dia, depois dessa entrevista com o Bruno, né? Quando o assunto realmente que está na pauta, efetivamente, é a questão humanitária, a questão da defesa da vida. Mas eu quero aproveitar, então, esse tema, né? O Brasil está trazendo, olha, mais de 1.600 pessoas, né? Numa operação de volta segura, de volta em paz. Tenta trazer o pessoal que está na faixa de Gaza, não está conseguindo por questão diplomática, enfim, sem cobrar um centavo, né? E eu creio que é o país que mais resgatou, digamos... Foi o primeiro e é o que mais está fazendo, né? O Reino Unido está resgatando mediante a módica cobrança de R$ 1.800 por passageiro, né? Enfim, isso é o Estado. Tem serviço de bordo ou não? Isso é o Estado, a ideia de Estado que protege os cidadãos, né? Que o Milei, agora voltando para a Argentina, que o Milei quer simplesmente eliminar, acabar. O Estado não serve para isso, né? E não podemos esquecer também que estamos aí no Outubro Rosa, que na verdade a gente deveria ter um plano de o ano rosa, todos os anos são rosa. Por quê? Porque estamos falando da questão de prevenção do câncer e, de novo, voltamos ao tema do Estado, né? Importante que a gente traga isso para o tema do Estado, não apenas para o direito à vida, direito à saúde, que é também o que move, o que organiza o Estado, mas a importância da gente colocar esse tema em cima da questão econômica. Em cima da questão econômica. Vejo que um câncer, o Brasil teve no ano passado mais de 4 milhões de procedimentos de exames, né, no SUS. 700 mil novos casos detectados de câncer de mama no ano passado, né? E a cada ano, agora a previsão é que até 2030 vai aumentando a quantidade. Um câncer detectado no estágio inicial, ele teria um custo no SUS de aproximadamente R$ 12 mil para tratar. E um câncer detectado no estágio 3, não é no estágio máximo, no estágio 3, ele tem um custo de aproximadamente 55 mil. Ou seja, para um câncer no estágio 3, poderia se curar 5 pessoas no câncer em estágio 1. Isso é uma questão econômica, uma questão de saúde pública, é uma questão fiscal. Ou seja, os contribuintes brasileiros, ou os que pagam impostos, devem saber que a prevenção é uma questão econômica. Também é uma questão econômica. Poder curar 5 ao invés de curar uma pessoa é um aspecto importante que a gente tem que levar em conta, né? Portanto, eu acho que essa campanha de prevenção ao câncer tem que ser ensinada na escola, tem que ser um processo de cultura, um processo... E é interessante quando a gente vê os dados estatísticos que as pessoas que ganham acima de 5 mil reais, que é menos de 10% da população, a detecção do câncer, os exames feitos de prevenção, chegam a um nível de 80%. Já as pessoas que têm renda muito baixa, o nível é de 30% a 40%. Então nós precisamos efetivamente fazer um trabalho importantíssimo nesse aspecto. É uma questão de Estado, é uma questão de saúde, é uma questão também econômica, de boa utilização dos recursos. E o Estado, só para te ajudar, e o Estado, digamos assim, ele se transformou, por exemplo, na Argentina, perante o olhar de um determinado candidato, que acabamos de falar nele, e no Brasil também, com muita frequência, por parte da mídia neoliberal, que é quase toda, que é a mídia corporativa, não é? Ele se transformou numa espécie de geni. Exato. Né? O Estado, na Argentina, a proposta é de destruição do Estado, destruição da universidade, venda de órgãos, né? Acabar com o Ministério da Cultura, acabar com a cultura. Nós conhecemos isso aqui, né? Isso, é a privatização da política pública, né? Exato. É criar espaço para o mercado. É abrir, pela ausência do Estado, cria o espaço para o mercado. Eu vou levar pela ótica da função do Estado. A Aerolíneas Argentinas foi reestatizada, né? Ela tem controle da União, do governo nacional aqui. E a Argentina é a terceira maior colônia judaica do mundo. Não conversaram, mandaram avião para os territórios de 48, pelo olhar árabe, né? Trouxeram todo mundo, sem cobrar um tostão.
Sim. Todo argentino com passaporte israelense ou de férias em Israel quisesse voltar, o governo nacional mandou 1, 2 aviões e trouxe todo mundo de volta. Custo zero. Mesma coisa. Exatamente. Então, quando a gente analisa assim, essa questão assim, dos modelos, concepções de Estado, é justamente isso. É o Estado que abandona o cidadão versus o Estado que protege, né? Versus o Estado que protege. Um Estado que garante a ideia assim, de onde tem necessidade tem um direito, é exatamente a ideia de onde tem necessidade não tem mercado. Né? Ou seja, o confronto entre Estado e mercado ele é evidente, porque o mercado vive da necessidade. E o direito também, ou seja, se eu escolho conceder direitos para atender necessidades, eu estou escolhendo que a necessidade não gera lucro. Né? É uma escolha muito simples. Bom, um dado assim que me parece extremamente relevante a respeito dessa questão da saúde pública, por exemplo, o custo unitário, né, de procedimento de quimioterapia no câncer, por exemplo, em torno de, na média, R$ 758. R$ 760 por pessoa por procedimento. Isso é média. Porque se for estágio inicial, é menos de R$ 200. Se for estágio avançado, é mais de 900. Então, quer dizer, o custo médio, 750. Quer dizer, quanto a gente poderia reduzir de custo de tratamento se realmente a campanha Outubro Rosa fosse uma campanha Ano Rosa? Né? O tempo inteiro, porque a gente só intensifica esses exames agora. E para fazer um fechamento de contextualização, e aí questão de governo, né, modelo de governo, o orçamento do governo Bolsonaro para 2023, o orçamento do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, né? Do Milei daqui. Para 2023, ele cortava em torno de 95% no orçamento de prevenção ao câncer. Ou seja, ele deixava o início do próximo governo praticamente sem recursos para atender essa demanda. Ora, se deixa sem recursos para a prevenção, ele está, de fato, comprometendo os recursos para o tratamento e a cura depois. Está investindo na doença. Investindo na doença. Então, é um modelo de Estado que está sempre em contradição, em conflito, e lá na Argentina depois também. Depois ainda dizem que o Bolsonaro não fez investimento nenhum. Exatamente. Teve um episódio aqui que pode ilustrar, né? O governo Maurício Macri diminuiu e cortou várias pensões de veteranos das Malvinas. Tu vê, né? Da Guerra das Malvinas. E o Milei disse, por mim eu entrego as Malvinas, eu entrego de vez, eu deixo de fazer qualquer demanda diplomática e chama a chancelaria britânica e resolve. E é interessante como esse discurso anti-Estado, anti-pessoa, anti-direito, ele pega na sociedade. Porque nós estamos impregnados com aquela ideia do individualismo, da meritocracia, de que é o esforço individual, né, que faz com que as pessoas cresçam. E vejam que, e agora eu vou entrar no tema da semana, né? Porque já está acabando teu tempo. Né? Tá. 2 minutos para o tema da semana. O governo, em 2 minutos. Sim, o governo obteve uma importantíssima vitória com a votação do PL, da tributação dos fundos exclusivos e das offshore. Uma importantíssima. Não vou entrar no detalhe dessas propostas. Foi uma grande vitória, mas me chamou a atenção nessa vitória 2 aspectos. Primeiro, o preço. O preço, né? Trocou a presidência da Caixa, né? Entregou a Caixa Federal para o Centrão. Um preço caro. Bastante caro. Eu fiquei pensando na balança ali, né? Como é que vai ser isso, mas isso fica para outro momento. Isso. E lá nos PLs houve um ganho. Não há a menor dúvida que houve um ganho. Ou seja, coisas que não eram tributadas poderão passar a ser. Eu não estou dizendo que serão. Poderão passar a ser, porque as brechas foram fechadas. Ou seja, o funil de fuga foi reduzido. Ele eliminou, não totalmente, mas foi reduzido. Poderão ser tributados, ou seja, os super ricos poderão ser tributados naquela baixa tributação que eles estão submetidos. Ou seja, eu não estou falando que eles vão ser mais tributados. Eles já são submetidos a uma tributação reduzida, só que eles fugiam. Essas brechas de fugas, pelo menos 2 delas, foram fechadas. Mas me chamou muita atenção o discurso, o discurso do nosso príncipe fake, né? Porque nós não temos príncipe, né? Como é que pode chamar um deputado de príncipe, né, de Orleans lá?
em que ele disse que era um absurdo esses projetos porque tributaria o sucesso. De novo, vem esse discurso neoliberal, eu mereço, meritocrático, que diz que o rico tem o direito a sonegar porque ele merece, por causa do sucesso. E se a gente cobra a sonegação deles, nós estamos punindo o sucesso dele. Isso é um discurso que precisa por ser inveja, enfrentado. né? É, exatamente. Por inveja. Inclusive, outro aqui do Rio Grande do Sul, o Van Hatten, disse que era um preconceito. Contra os ricos. Contra os ricos. Essa visão preconceituosa contra a riqueza. Quer dizer, então a pessoa que propaga esse discurso, esse tipo de discurso, ela contribui exatamente para a propagação das fakes, né, contra o Estado. E é importante que a gente consiga, de alguma forma, desmontar esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa que atribui, né, aos ricos o mérito, todo o mérito, e ao tributo uma punição. Como se fosse justo tributar o pobre pelo fracasso, como punição ao fracasso. E que fosse errado tributar o rico, porque estaria penalizando o sucesso. Então a gente tem que enfrentar isso, porque é isso aí que está no... Que de alguma forma faz com que esse tipo de pensamento lá do Milley, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, tenha esse volume todo dentro da sociedade de apoio. Né? Eu tenho cada vez mais lembrado do nosso querido Eduardo Galeano e o seu livro O Mundo ao Avesso. Né? Aquele mapinha ao contrário, da América. Descomplicando a economia.